Eu não consigo entender o que se passa na cabeça deles para ter uma atitude dessa. Será que não conseguem perceber? Será que não enxergam o que estão fazendo? Já se fez essas perguntas pensando na sua equipe? Provavelmente sim. Agora, sabe como resolver essa situação? Se você acha isso interessante, continua que o próximo vídeo que eu tenho para te apresentar vai te ajudar muito. Para a gente resolver problemas financeiros, a gente tem equações, fórmulas, planilhas. Para a gente resolver alguns problemas de máquina, a gente tem os manuais, a gente tem mais equações, a gente tem ferramentas específicas e por aí vai. Agora, para resolver problema com pessoas, como é que faz? A gente tem ferramentas para fazer isso? A gente até tem. Agora a questão é, você, como líder, gestor de equipe, dependente do cargo, mas o papel que você assume, você sabe quais são essas ferramentas? Você conhece essas ferramentas? E você que é aspirante a líder, que está buscando esse cargo, esse papel, conhece alguma? E se conhece, sabe como que faz para usar? Vamos esclarecer uma coisa antes. Quando eu falo a respeito de ferramentas, eu estou querendo dizer a respeito, vamos dar um exemplo aqui. Para consertar ou averiguar um problema numa máquina, eu tenho um equipamento específico para fazer tal medição. Isso é uma ferramenta. Agora, quando a gente está falando na parte de gestão de pessoas, por exemplo, quando eu me refiro à ferramenta, eu estou dizendo matriz de pensamentos, processos, fluxos, métodos, como a gente está falando de pessoas, baseado em perguntas. Mas por que perguntas? Quando você está trabalhando com uma máquina, você aperta o botão ou ativa um comando e essa máquina ela reage de alguma forma. Essa forma é como se fosse um diálogo entre você e a máquina. A questão é, como estabelecer esse diálogo específico com o seu liderado, ou inclusive com você mesmo? Simples, através de perguntas. Mas aí é que está o detalhe da coisa. Essas perguntas, elas têm a necessidade de ser um tanto quanto mais profundas. Perguntas nas quais façam a gente realmente parar, pensar, refletir, enxergar as coisas por outro ângulo. Quando isso ocorre, a gente começa a mudar as nossas atitudes, mudar os nossos hábitos. E por que eu estou dizendo quando a gente faz isso? Espera aí, mas você não está querendo dizer que isso é para mim usar com os meus liderados, com a minha equipe, ou para usar comigo? Em ambos os casos. Se você nunca fez isso, obviamente que o primeiro passo é fazer com você. Lembre-se, líder é espelho. Se você quer que a sua equipe performe, atinja um nível extraordinário, primeiro você precisa experimentar isso, você precisa demonstrar isso. Com isso, você precisa primeiro aplicar o autoconhecimento em você. O que eu vou trazer, o que eu vou explicar aqui, um processo de reflexão que eu vou trazer para vocês aqui, se você já tem um nível consciente
sobre seus valores, sobre seus propósitos, sobre seus significados, ótimo. Você agora pode usar essa ferramenta na sua equipe. Caso não, aconselho você a primeiro testar isso em você e depois levar isso para a sua equipe da mesma maneira que você fez com você. É legal, antes da gente começar, esclarecer alguns pontos. Eu tenho certeza que se você como líder já deve ter se deparado, até mesmo você não sendo líder, você já deve ter se deparado com esse dilema. Parar e olhar assim e falar, meu Deus, será que ele não percebe que o que ele está fazendo está errado? Será que ele não percebe que essa ação que ele está tomando não vai levar ele a lugar nenhum? A resposta pode ser simples. Muito provavelmente, aliás, não é tão simples assim, né? Não vou ser tão assertivo assim, mas muito provavelmente ele realmente não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe o quanto ele está se prejudicando a equipe e tudo mais. Só que ele não faz isso propositalmente. É como se fosse uma ação inconsciente. E o motivo disso são suas crenças. E o que vem ser essas crenças? O que é isso? Para a gente começar a reflexão, a gente precisa entender um pouco o que significa crenças. Quando a gente está falando em crenças aqui, o que a gente atribui para que é certo, para que é errado, para que é verdadeiro, para que é falso, são nossas verdades absolutas. É aquilo que a gente tem em mente que eu preciso fazer dessa forma para que atinja o resultado esperado, para que dê certo. E essas crenças, como ela tem dois lados, né? O que a gente dá como verdadeiro e como é falso, e as crenças elas vão ser ou fortalecedoras ou limitantes. Logo a gente vai começar a entender um pouco melhor isso. Mas continuando, as crenças, por sua vez, elas nos dão base para criar os nossos significados. O que vem a ser isso? Aquilo que a gente coloca como prioridade, aquilo que a gente coloca, o que é importante na nossa vida. Nossa família, nosso trabalho, nossa saúde. Qual que é o significado disso para você? As crenças, elas criam esses significados. E a partir daí, como a gente consegue enxergar o que é importante para nós e o que não é, por hora a gente pode entender que isso define os nossos valores. Então, geralmente, quando a equipe ela se manifesta de um jeito que você não gostaria, que não é o caminho, o que a equipe está fazendo, o que aquele colaborador em específico está fazendo, isso também serve para você, se você estiver fazendo a sua autoavaliação. O que significa isso? Que você está protegendo as suas crenças. Só que, ao proteger essas crenças, elas podem te limitar a avançar, te limitar a ser algo maior, melhor. Daí então a questão de ter crenças limitantes e ter crenças fortalecedoras. E o jeito, a forma para que eu acesse essas crenças e comece não a transformar, mas a ajudar a transformar. Se acaso eu estou tratando dos meus liderados, eu ajudo, eu não transformo. Quem transforma é ele. Por isso, no seu caso, vamos tratar aqui se fosse você que estivesse fazendo a sua autoavaliação. Então, você tem a ferramenta para você transformar essas crenças limitantes em crenças fortalecedoras são as reflexões. A ideia é como se você tirasse a neblina da frente dos olhos, seja as suas ou dos seus liderados, da sua equipe. Óbvio que se você for tratar isso com a sua equipe, talvez o melhor jeito seja você tratar isso individualmente. E, novamente, antes de você
iniciar esse trabalho, você precisa se certificar de algumas coisas. Tenha um ambiente seguro. Crie e estabeleça confiança mútua entre vocês. Gere rapport. Essas 3 condições são básicas para você trabalhar essa mudança de crença da sua equipe ou a sua. Feito isso, a gente começa a realmente fazer o trabalho de reflexão. Como eu disse, através de perguntas. Perguntas um pouco mais profundas. Nesse caso, a gente está olhando um objetivo. A gente tem que sair de um ponto A e partir para um ponto B. O primeiro passo, então, é identificar ou esclarecer esse ponto A. O começo da conversa, então, se baseia em você refrescar a memória, sendo a sua ou seja do seu liderado. Comece a fazer as seguintes perguntas. Pergunta 1. Quais são suas principais habilidades, suas principais qualidades, aquilo que te destaca? Talvez 3 ou 4 já sejam o suficiente. A segunda pergunta. Da mesma maneira que você tem qualidades, habilidades, você também tem os seus pontos de melhoria. Aquelas coisas que você tem necessidade de trabalhar. Quais são essas coisas? A pergunta 3. Examine, seja em você ou dê a permissão, permita que o seu liderado enxergue dentro dele quais são os seus motivadores. Para esclarecer essa pergunta, talvez seja mais fácil você se dirigir à seguinte questão: por que exatamente você acorda todo santo dia? O que te motiva a levantar? Qual é o teu motivo de ação? Na próxima pergunta, se temos motivadores, também temos sabotadores. Quais são os seus sabotadores? Nesse momento, é ideal que seja com você, se você estiver fazendo para você ou se você estiver conduzindo, que a resposta para isso seja sincera. Porque quando você avalia profundamente os seus sabotadores, você começa a enxergar algumas crenças que estão te limitando. Continuando, a próxima pergunta: qual é teu objetivo? Ou qual é o objetivo da pessoa na qual você está fazendo esse trabalho? Pergunte a ela: qual é o seu objetivo? Seu objetivo de vida profissional? Qual é o teu maior objetivo? Na próxima pergunta: qual é o objetivo da empresa ou objetivo da equipe? Se talvez tenha várias metas, escolha a principal, a qual vocês são diretamente responsáveis. Qual é o principal objetivo ou a principal meta da empresa? Para concluir essa primeira parte, unindo as 2 últimas perguntas, faça a seguinte pergunta: qual a congruência que existe entre os seus objetivos e os objetivos da empresa? Estão na mesma direção? Já tinha parado para analisar isso, para ver isso? O que o objetivo da empresa tem em comum com o meu objetivo? Com essas perguntas, o senso do meu eu, do meu autoconhecimento, já fica mais claro, fica mais fresco na minha mente. Com isso, eu tenho a possibilidade de dar continuidade e ir esclarecendo um pouco mais as minhas questões, os meus dilemas. E a última pergunta, ela já foi meio que uma deixa para você começar a examinar mais em específico agora o cenário da equipe dentro da empresa. Então, a próxima pergunta que você pode fazer para o teu liderado ou para você mesmo é a seguinte: o que você acredita que você fez até agora
que ainda não permitiu que você alcançasse a meta, o objetivo. Aqui eu queria trazer um ponto interessante. E se isso fizer sentido para você, fique à vontade em avaliar melhor numa outra oportunidade. Ou, quem sabe, até já colocar isso em prática. Por acaso, você estabelece pequenas metas diárias para sua equipe? Ou então, pequenas metas semanais? O que eu estou querendo dizer é, o objetivo que está lá na frente, ele é um tanto quanto difícil de enxergar. Você promove algo que faça com que esse objetivo fique mais próximo da pessoa para que ela consiga enxergar com mais clareza? Isso é uma excelente ação para ser tomada para elevar a performance da equipe. Como eu disse, se isso fizer sentido para você, acredito eu que você possa começar a utilizar imediatamente. A próxima pergunta traga a seguinte reflexão. Quais foram as 3 últimas ações, 3 últimas atitudes que agora, com mais calma, com a cabeça fresca, depois de já ter passado o estresse momentâneo, quais são as 3 ações, 3 atitudes que você teve, talvez nos últimos, 3 semanas, 3 meses, que com certeza não estão na direção do objetivo da empresa, do seu objetivo pessoal? É um momento que a gente chega agora que talvez seria ideal para você esclarecer a questão que existe uma diferença entre culpa e responsabilidade. Nesse momento, com essa pergunta, você está levando a pessoa a fazer a seguinte reflexão. O que eu fiz, independente do que fizeram, no que as circunstâncias me impuseram, o que eu fiz que eu poderia ter feito melhor e ter direcionado isso para atingir o meu objetivo? Qual foi o meu nível de autorresponsabilidade naquele momento? Se fizer sentido ainda para você, você pode complementar essa pergunta e levar para o seguinte linha. Que outras ações exatamente você poderia ter tomado de forma diferente para que a situação fosse melhor, o resultado fosse melhor? Após a reflexão, essa pergunta é para ir realmente confrontar os nossos eus, digamos assim. Eu comigo mesmo. É se fazer a seguinte pergunta. As respostas que eu dei, eu realmente acredito nisso? Ou tem algo que talvez seja o momento ideal para que eu possa esclarecer? Algo que eu não esteja me sentindo tão confortável e que eu acredito que eu possa ser um tanto quanto mais sincero com relação às minhas ações, às minhas atitudes. E para fechar essa etapa de reflexão, para entrar na segunda etapa com a ferramenta que vai gerar ação, se questione ou faça a seguinte questão. O que te impediu até esse momento de ter essas respostas, de ter esse esclarecimento que você teve nessas últimas questões que acabamos de fazer? É uma ideia? É um hábito? É uma crença? Uma crença limitante? Apoie, auxilie a esclarecer essa pergunta. Façam lembrar que vocês estão num espaço totalmente seguro e que a intenção ali não é de nenhuma maneira prejudicar ou apontar dedos, mas sim de solucionar uma questão. Finalizamos a primeira etapa. Agora, é bem simples. A segunda etapa vai ser para que a gente visualize o que precisa ser feito, certo?
Então, para isso, a gente vai usar uma ferramenta mais clássica, mais estruturada, que se chama perdas e ganhos. Eu vou jogar na tela. Enquanto eu vou falando, você vai acompanhando exatamente aí o que vai passando, ok? Então vamos lá. Analise você com o seu liderado nesse quadrante, o primeiro quadrante que está identificado ali como número 1, o que você vai ganhar com isso? O que está exatamente eu estou perguntando aqui? Eu estou querendo saber o que ele vai conseguir conquistar ao atingir o objetivo dele. Esse primeiro quadrante é exatamente isso. O que você vai ganhar com isso? Ou seja, o que você vai ganhar atingindo o seu objetivo? No segundo, ao lado direito, a pergunta é: o que você vai perder ao atingir o seu objetivo? Mas como assim? Obviamente que eu tenho que abrir mão de certas coisas para conquistar outras. A pergunta aqui seria mais esclarecedora se fosse da seguinte maneira: o que fazer para minimizar possíveis perdas? Na pergunta do quadrante 3, o que você vai ganhar se não tiver isso? Aqui eu estou perguntando qual vai ser a consequência de você não atingir o seu objetivo. O que você ganha não atingindo o seu objetivo? E na pergunta do quadrante 4, é o que você vai perder se você tiver isso. O que você vai perder, o que você vai perder se você não tiver o objetivo? Quais são os riscos que você corre se você não atingir o seu objetivo? Respondidas essas perguntas, você precisa ainda fazer mais 3 passos para finalizar ganhos e perdas. Primeiro, sobre a avaliação entre ganhos e perdas. Que ganhos você realmente vai obter se você não atingir o objetivo, se você não fizer as ações que necessitam para ser alcançado a meta, o objetivo? Em cima disso, esse objetivo, o resultado que você vem buscando, ele afeta negativamente um sistema ou outras pessoas? Ele afeta de alguma forma negativa alguém ou alguma coisa? Se a resposta for sim, se a resposta trouxer que esse resultado, infelizmente, ele atinge negativamente um sistema, uma pessoa ou várias pessoas, é necessário que você reavalie o seu objetivo, para que ele tenha congruência. Em nenhuma hipótese, os teus resultados eles devem atrair resultados que afetem negativamente a vida e os sistemas de outras pessoas. Enfim, com todas essas reflexões, tanto da primeira etapa quanto da segunda etapa, ações têm que surgir para que você atinja o seu objetivo. O que estava fora, o que estava desalinhado com a direção do seu objetivo? E o que você deve fazer para realinhar isso? Discuta entre você e o seu liderado as melhores ações para que vocês alcancem o objetivo final. Quais atitudes, hábitos precisam ser modificados, pensamentos, crenças, e como fazer isso? Se ajude, dê apoio à sua equipe. Ao definir essas ações, não esqueça
de definir também os prazos. Ações sem prazos definidos não tem sentido. Fazendo isso, você conclui. E para finalizar com chave de ouro, aproveitando toda essa atmosfera que foi criada entre vocês, esse laço de confiança, esse rapport profundo, faça a seguinte questão. Existe alguma coisa, algum pensamento, alguma dúvida, alguma coisa que nesse momento você deseja expressar, deseja falar ou me contar, que até então você não viu sentido, mas agora está pronto ou preparado para me dizer? Essa resposta só vai produzir ainda mais confiança entre vocês. Só vai aumentar ainda mais o rapport entre você e seu liderado. O resultado disso é, sem dúvida, positivo. Ok? Bom, espero verdadeiramente ter trazido um conteúdo de valor aqui para você e que você possa usar. Talvez você esteja imaginando, ou talvez esteja pensando, cara, sério? Que fazendo essas coisinhas você vai melhorar a equipe, você vai melhorar a si mesmo? Eu faço uma pergunta em contraproposta. Alguma vez você já fez isso? E se já, você reparou a intenção na qual você fez? Talvez faça sentido para você focar em uma intenção positiva, em que você ajude a pessoa que está à sua frente verdadeiramente, para que ela possa evoluir. Você agregue valor ao ser humano. Não espere que o ser humano haja como uma máquina, em que você vai e aperta 1, 2, 3 botões e ela toma uma atitude e ela segue. Você mesmo sabe, olhando no espelho, que não é assim. Quantas vezes você iniciou uma tarefa, você iniciou algo e deu errado na primeira tentativa e mesmo assim você não desistiu e foi e persistiu até que alcançasse o objetivo. É a mesma situação. Talvez não seja essa a única ferramenta que você tenha que utilizar para resolver a situação da sua equipe, mas com certeza esse é um degrau para você subir a escada do sucesso da sua equipe. Espero ter te ajudado. Se você ainda não comentou, se você ainda não deixou um like, se você ainda não se inscreveu no meu canal, fica à vontade, porque daqui para frente o conteúdo que eu vou trazer para você vai realmente ajudar você e ajudar a sua equipe. Tchau, tchau.